Livro Contos Novos, Mário de Andrade. Conto 3, 1º de Maio. No grande dia 1º de Maio, não era bem nem 6 horas da manhã, e o 35 já pulara da cama, afobado. Estava bem disposto, até alegre. Ele bem afirmara aos companheiros da Estação da Luz que queria celebrar e havia de celebrar. Os outros carregadores mais idosos meio que tinham caçoado do bobo. Viesse trabalhar que era melhor. O trabalho deles não tinha feriado. Mas o 35 retrucava, com altivez, que não carregava a mala de ninguém. Havia de celebrar o dia deles. E agora que tinha um grande dia pela frente. Dia dele. Primeiro quis tomar um banho, para ficar bem digno de existir. A água estava gelada, ridente. Celebrando. Vou abrir um sol enorme lá fora. Depois fez a barba. Barba era aquela penudinha, meio loura. Mas foi assim mesmo buscar a navalha de sábados, herdada do pai, e se barbeou. Foi se barbeando, no sol da cintura para cima, por causa da mamãe por ali. De vez em quando, a distância mais aberta do espelhinho refletia os músculos violentos dele, desenvolvidos desarmoniosamente nos braços, na peitaria e no cangote, pelo esforço do cotidiano de carregar peso. O 35 tinha um ar glorioso e estúpido, porém ele se agradava daqueles músculos intempestivos, fazendo a barba. Ia devagar, porque estava matutando. Era a esperança de um turumbamba macota, em que ele desse socos formidáveis na fuça dos policiais. Não tinha raiva especial dos policiais, era apenas a ressonância vaga daquele dia. Com seus 20 anos fáceis, o 35 sabia, mais de leitura dos jornais do que por experiência, que o proletário era uma classe oprimida. E os jornais tinham anunciado que se esperava grandes motins do 1º de Maio em Paris, em Cuba, no Chile e em Madrid. O 35 apressou a navalha de por amor. Era em Madrid e no Chile que ele não tinha bem lembranças se ficava na América mesmo. Era a gente dele, uma piedade, um beijo que lhe saía do corpo todo, feito proteção. Sadia de macho, ia parar nas terras não sabidas. Mas era a gente dele, defender, combater, vencer. Comunismo? Sim, talvez fosse isso. Mas o 35 não sabia bem direito. Ficava atordoado com as notícias dos jornais. Falavam tanta coisa, fazia tamanha mistura de Rússia. Só sublime, só rondela. Ou rondela. E o 35, infantil, estava demais machucado pela experiência para não desconfiar. O 35 desconfiava. Preferia o turumbamba porque não tinha medo de ninguém, nem do carneira. Ah, um soco bem nas fuças de um polícia. A navalha apressou o passo, mas de repente o 35 não imaginou mais em nada, por causa daquele bigodinho de cinema, que era a melhor preciosidade de todo o seu ser. Lembrou aquela moça do apartamento. A verdade, nunca mais tinha passado lá para ver se ela queria outra vez. Safada. Riu. Afinal, o 35 saiu. Estava lindo, com a roupa preta de luxo. Não é errado na gravata verde com listrinhas brancas e aqueles admiráveis sapatos de pelica amarela, que não pudera sem comprar. O verde da gravata, o amarelo dos sapatos, bandeira brasileira. Tempo de grupo escolar. E o 35 comoveu num ralço forte, querendo bem seu imenso Brasil, imenso colosso gigante. Foi andando depressa, assoviando, mas parou de supetão e se orientou assustado. O caminho não era aquele era o caminho do trabalho. Uma indecisão discreta tornou-o consciente do novo que era o 1º de Maio. Ele estava celebrando e não tinha o que fazer. Bom, primeiro decidiu ir na cidade para assuntar alguma coisa, mas podia seguir por aquela direção mesmo. Era uma volta, mas assim passava na Estação da Luz, deram um bom dia aos companheiros trabalhadores. Chegou lá, gesticulou um bom dia festivo, mas não gostou porque os outros riram dele. Bestas. Só que em seguida não encontrou nada na cidade, tudo fechado por causa do grande dia 1º de Maio. Pouca gente na rua. Deviam estar almoçando já, para chegar cedo no maravilhoso jogo de futebol, escolhido para celebrar o grande dia. Tinha, mas era muita polícia.
Em qualquer esquina, em qualquer porta cerrada de bar e de café, nas joalherias, quem pensava em roubar, nos bancos, nas casas de loterias. O 35 teve raiva dos policiais outra vez. E como não encontrasse mesmo nenhum desconhecido, comprou um jornal para saber. Lembrou de entrar num café, tomar um pouco de uma média lendo, mas a maioria dos cafés estavam da porta cerrada, e o 35 mesmo achou que era preferível economizar dinheiro por enquanto, porque ninguém sabia o que estava para acontecer. O mais prático era um banco no jardim, por aquele sol maravilhoso, nuvens, umas nuvenzinhas brancas ondulando no ar, feliz, insensivelmente. O 35 foi se caminhando de novo para o lado do Jardim da Luz. Eram os lados que ele conhecia, os lados em que trabalhava e se estendia mais. De repente, lembrou que estava ali, na cidade. Tinha banco mais perto, no Jardim de Anhangabaú. Mas o Jardim da Luz ele entendia mais. Imaginou que a preferência vinha em Jardim da Luz é mais bonito. Estava celebrando e continuou com seus passos em férias. Ao atravessar a estação, achou de novo a companheirada, trabalhando. Aquilo deu um mal-estar fundo nele. Espécie não sabia bem de arrependimento, talvez irritação dos companheiros. Não sabia, nem queria decidir o que estava sentindo. Mas já disfarçou bem passando sem parar, se dando afobado, virando atrás do braço ameaçando. Vocês vão ver. Mais um riso aqui, outro riso acolá, uma frase longe. Os carregadores companheiros eram tão amigos deles, mas estavam caçoando. O 35 sentiu bobo, impossível recuar. Envidecido, odiou os camaradas. Andou mais depressa. Entrou no jardim em frente. O primeiro banco era a salvação. Sentou-se ali. Mas dali algum companheiro podia divisar ele e caçoar mais. Teve raiva. Foi lá do fundo do jardim. Campearam um banco escondido. Já passava negras disponíveis por ali. E o 35 teve uma ideia, não pensada, recusada, de que ele também estava numa espécie de negra disponível. Assim, mas não estava. Mas não estava. Mas não estava não. Estava celebrando. Não podia acreditar que estivesse disponível. E não acreditou. Abriu o jornal. Havia logo um artigo muito bonito, bem pequeno, falando da nobreza do trabalho, nos operários, em que também os operários da nação. E isso mesmo, o 35 se orgulhou, todo comovido. Se pedisse para ele matar, ele matava, roubava, trabalhava grátis, tomava de um sublime desejo de fraternidade. Todos os seres justos, todos os bons. Depois vinham as notícias. Ele esperava grandes mortinhos em Paris, deu uma raiva no tal 35, e ele ficou todo fremente, quase sem respirar, desejando motim. Devia ser Turumbamba, na sua desmurada força física. Ah, as forças de algum polícia? Polícia? Pelo menos os safados dos policiais. Pois estava escrito em cima do jornal, em São Paulo, a polícia proibira comícios nas ruas e passeatas. Embora se falasse vagamente em motins de tarde da Lago da Sé, mas a polícia já tomara todas as providências. Até metralhadores estavam em cima do jornal. Nos arranha-céus escondidas, o 35 sentiu frio. O sol brilhante queimava o banco na sombra, mas não tinha. O que a prefeitura, para evitar safadezes namorados, punha banco só bem no sol. E ainda por cima era aquela imensidade de guardas e policiais vigiando, que nem meia gente punha a mão no pescocinho dela, trilho. Mas a polícia permitira a grande reunião proletária, com o discurso do ilustre secretário do Trabalho, no magnífico pátio interno do Palácio das Indústrias. Lugar fechado. A sensação foi claramente péssima. Não era medo. Mas por que a gente havia de ficar encurralado assim? É para eles depois poderem cair em cima da gente. Palavrão. Não vou, não sou besta. Quer dizer, vou sim, desaforo, palavrão. Socos, uma visão tumultuária, rolando no chão. Se machucava, mas não fazia mal. Saíam todos enfurecidos do Palácio das Indústrias. Pegavam fogo no Palácio das Indústrias. Não, a indústria e a gente, operários da nação. Pegavam fogo na igreja São Bento, mais próxima, que era tão linda por dentro.
Mas para não pegar fogo, mas para que pegar fogo em nada? O 35, até a primeira comunhão era menino. E é melhor a gente não pegar fogo em nada. Vamos no palácio do governo. Exigimos tudo do governo. Vamos com o general da religião militar. Deve ser gaúcho. Gaúcho dar é farda. Pegamos fogo no palácio dele pronto. Isso, 35 consentiu. Não porque ele atingisse melhor separadíssimo. E o aprendimento do grupo escolar. Mas nutria sempre uma espécie de despeito por São Paulo. Por São Paulo ter perdido a Revolução em 32. Sensação, aliás, quase de esporte. Questão de palestra Corinthians. Cabeça inchada. Por que não se vê que ele havia de matar por causa de uma besta de uma revolução? Diz que democrática. Vão eles. Se fosse o 1º de maio, pelo menos o 35 percebeu que se negava todo por dentro, de um espírito generoso de sacrifício. Estava outra vez enormemente piedoso. Morreria sozinho. Morrer. Teve uma nítida e envergonhada sensação de pena. Morrer assim, tão lindo, tão moço. A moça do apartamento. Salvou-se lendo com pressa. Ou os deputados trabalhistas chegavam agora, às 9 horas. E o jornal convidavam o povo para ir na estação do norte. A estação rival desapontou para receber os grandes homens. Se levantou mandando, procurou o relógio da torre da estação da luz. Ora, não dava mais tempo. Quem sabe se dá. Foi correndo, estava celebrando. Raspou distraído o sapato na beira de um tijolo do canteiro. Palavrão. Parou botando um pouco de cuspe no raspão. Depois engraxou. Tomou o bonde para a cidade, mas dando uma voltinha para não passar pelos companheiros da estação, que alvoroço por dentro. Ainda havia de aplaudir os homens. Tomou outro bonde para o braço. Não dava mais tempo. Ele percebia, era quase 9 horas, quando chegou na cidade. Ao passar pelo Palácio das Indústrias, o relógio da torre indicava 9h10, mas o trem da central sempre atrasa, quem sabe? Bom, às 14 horas vem aqui. Não perco, mas devo ir. São nossos deputados no tal do Congresso, devo ir. Os jornais não falavam nada dos trabalhistas, só falavam dos que insultavam muito a religião, exigia divórcio. O divórcio. O 35 achava necessário. A moça do apartamento. Mas os jornais contavam que toda a gente achava graça no homenzinho, vós burgueses. E toda a gente, os jornais contavam, acabaram se rindo do tal deputado. E o 35 acabou não achando mais graça nele. Teve até rival do tal, um soco que merecia. E agora estava torcendo para não chegar com tempo na estação. Chegou tarde, quase nada tarde, eram apenas 9h15, pois não havia mais nada, não tinha aquela multidão que ele esperava, parecia tudo normal. Conheci alguns carregadores dali também, e foi perguntar. Não tinha reparado em nada. De certo, foi aquele grupinho que parou na porta da estação, tirando fotografia. Aí o carregador conferiu que eram os deputados sim, porque tinham tomado aqueles 2 sublimes automóveis oficiais. Nada feito. Ao chegar na esquina, o 35 parou para tomar o bonde, mas vários bondes passaram. Era apenas um moço bem vestidinho, de certo, à procura de emprego por aí, olhando a rua. Mas de repente, sentiu fome e se rachou. Havia por dentro dele, um desabalar neblinoso de ilusões, de entusiasmo e uns raios fortes de remorso. Estava tão desagradável, estava quase infeliz. Mas como perceber tudo isso se ele precisava não perceber? O 35 percebeu que era fome. Decidiu ir a pé para casa. Foi a pé. Longe, fazendo um esforço penoso para achar interesse no dia. Estava com fome, comendo aquilo que passava. Tudo deserto. Era por ser um feriado, 1º de maio. Os companheiros estavam trabalhando. De vez em quando um carrego. O mais era conversas divertidas. Mulheres de passagem comentadas, piadas gostosas com as mulatas do jardim, mas só as bem limpas, mais claras, que eles ganhavam bem.
que ele ganhava bem. Todos simpatizavam logo com ele, ora porque hoje ele deu de lembrar aquela moça do apartamento. Também, moça morando sozinha é no que dá. Em todo caso, para acabar com o dia, era aquela ideia de ir lá de lá. Com que pretexto? Devia ter ido em Santos, no piquenique da mobiliadora. 12 paus o convite. Mas o 1º de maio recusara. Recusara repetindo não, de repente, com raiva. Muito interrogativo, se achando esquisito daquela raiva que lhe dera. Não conseguiu imaginar, então conseguiu imaginar que esse piquenique monstro, aquele jogo de futebol que apaixonava todos, assim não ficava ninguém para perceber. Para celebrar o 1º de maio, sentiu-se muito triste, desamparado. E melhor tomo por essa rua. Isso o 35 percebeu claro, insofismável, que não era melhor, ficava bem longe. Ara que tem. Agora ele não podia se confessar mais, mas que era para não passar na estação da luz e os companheiros não rirem dele outra vez, e deu a volta. Deu com o coração cerrado de angústia, indizível, com um vento enorme de todo o ser, soprando ele para junto dos companheiros. Ficava lá na conversa, quem sabe, trabalhar. Enquanto a mãe lhe pôs aquela esplêndida macarronada celebrante sobre a mesa, o 35 foi a se queixar. Estou sem fome, mãe. Mas a voz lhe morreu na garganta. Não era bem nem 13 horas e o 35 se embocava no Parque Pedro II. Outra vez, a visita do Palácio das Indústrias. Estava inquieto, mais modorrento. Que diabo de sol pesado que acabava com a gente. Era por causa do sol. Não podia mais se recusar. O estado de infelicidade, a solidão enorme, sentida com vigor. Por sinal, que o parque já se mexia agitado. Dezenas de operários se viam. Eram operários endomingados, vagueavam por ali, indecisos, ar de quem não sabe o que quer. Então, nas proximidades do palácio, os grupos se apinhavam, conversando baixo, com melancolia de conspiração, policiais por todos os lados. O 35 topou com o 486, grilo quase amigo, que policiava na Estação da Luz. O 486 achara jeito de não trabalhar naquele dia, porque pensava anarquista, mas no fundo era covarde. Conversaram um pouco de entusiasmo, se mostraleram, um pouco de 1º de maio, um pouco de motim. O 486 era muito valentão de boca, o 35 pensou. Pararam bem em frente ao Palácio das Indústrias, que fagulhavam gente nas sacadas. Se via que não eram operários. De certos deputados trabalhistas, haviam até moças. Se via que não era bem distinta, todos olhando para o lado do parque em que eles estavam. Foi numa nova sensação tão desagradável que ele deu de andar quase fugindo. Policiais, centenas de policiais, moderou o passo como quem passeia. Nas ruas que davam para o parque tinha cavalarias de grupos 5 ou 6 escondidos nas esquinas, querendo a discrição de não sentar força e ostentando. Os grilos ainda não faziam mal, só uns palavrão. O palácio dava uma ideia de uma fortaleza enfeitada. Entrar lá dentro, Então, o 486, exaltadíssimo, descrevia coisas piores. Massacre horrendos de proletários. Lá dentro, descrevia tudo com uma visibilidade de medrosos. O pátio fechado, 10.000 proletários no pátio. E os policiais lá em cima das janelas, fazendo pontaria na maciota. Mas foi só quando aqueles 3 homens bem vestidos se via que não eram operários se dirigindo aos grupos vagueantes. Falaram para eles em voz alta: pode entrar, não tenha vergonha, podem entrar. Em voz de mandada assim na gente. O 35 sentiu medo franco. Entrar ele. Fez como os outros operários. Era impossível, assim soltos, desobedecer aos 3 homens bem vestidos, com voz mandando. Se viam que não eram operários. Foram todos obedecendo, se aproximando das escadarias, mas o maior número, longe da visita dos 3 homens, torcia o caminho, iam se espalhando por outras alamedas do parque, mais longe. Esse movimento coletivo se recusa a acordar a covardia do 35. Não era medo que ele se sentia fortíssimo, era pânico. Era um puxar unânime, uma fraternidade e uma carícia dolorosa. Por todos aqueles companheiros fortes, tão fracos que estavam ali para celebrar. O 35 não sabia para quê. Mas o palácio era grandioso por demais.
com as torres e com as esculturas, mas aquela porção de gente bem vestida nas escadarias, enxergando ele, teve a intuição violenta de que estava ridicularmente vestido, mas o enclausuramento, toda a casa fechada, sem espaço de liberdade, sem ruas abertas para avançar, para correr da cavalaria, para abrigar, e os policiais na maciota, encapotados nas janelas, dormindo na putaria. Teve ódio do 486, idiota medroso. De repente, o 35 pensou que ele era moço. Precisava se sacrificar. Se fizesse um modo bem visível de entrar sem medo no palácio, todos haviam de seguir o exemplo dele, pensou. Mas não o fez. Estava tão opresso, se esfribilava tão rebaixado naquela mascarado socialismo, naquela desorganização trágica. O 35 ficou desolado de uma vez. Tinha piedade, tinha amor, tinha fraternidade. E era só. Era uma sarda ardente. Mas era sentimento só. Um sentimento tão profundíssimo, queimando, maravilhoso. Mas desamparado. Mas desamparado. Nisto vieram as cavalarias, falando garantido. Aqui ninguém fica. Aqui ninguém fica não. A festa é lá dentro. Meu irmão, no parque ninguém não é pra lá não. Cabeças chatas. E o grupo deram andar outra vez. De cá para lá, riscando o parque vasto, com vontade, com medo, falando baixinho, mastigando incerteza. Deu um ódio tal no 35, um desespero tamanho. Passava um bonde, correu, tomou o bonde sem se despedir do 486, com ódio do 486, com ódio do 1º de maio, quase com ódio de viver. O bonde subia para o centro mais uma vez. Relógios marcavam 14 horas. De certo, a celebração estava principiando. Quis voltar, dava muito tempo. 3 minutos para descer a ladeira. Teve fome. Não é que tivesse fome, porém o 35 carecia de arranjar uma ocupação. Não arrebentava. Ficou parado ali mais 1 hora, mais 2 horas, no Largo da Sé. Diz que olhando a multidão. Acabara por completa a angústia. Não pensava, não sentia mais nada. Uma vagueza cruciante. Nem bem-sucedida, nem bem vivida. Inexistia fraudulenta, cínica, enquanto o 1º de maio passava. A mulher de encardenado foi apenas o que lhe trouxe de novo a lembrança ao moço do apartamento. Mas nunca que ele fosse até lá. Não havia pretexto. Na certa, ela não estava sozinha. Nada. Havia uma paz sem cor por dentro. Pelas 17 horas era fome. Agora sim era fome. Conheceu que não almoçara quase nada. Uma fome. E principiou enxergando o mundo outra vez. A multidão já se esvaía desapontada, porque não houvera nenhuma briguinha, nenhuma correria no Largo da Sé, como se esperaram. Tinha claros bem lagos, onde os grupos de policiais resplandeciam, mas as ondas da rua do centro, essas então, quase totalmente desertas, o café, já sabem, tinham fechado com o pretexto magnânimo de dar feriado aos seus proletários também. E o 35, inerte, passivo, tão criança, tão já experiente da vida, não cultivou vaidade mais. Foi se dirigindo num passo arrastado para a Estação da Luz, para os companheiros dele. Esse era o domínio dele, lá no bairro dos cafés continuavam abertos. Entrou num, tomou 2 médias, comeu bastante pão com manteiga, exigiu mais manteiga. Tinha um frasco de manteiga, não se amolava de pagar o excedente. Gastou dinheiro, queria gastar dinheiro, queria perceber que estava gastando dinheiro. Comprou uma maçã bem rubra, 800. Foi comendo com prazer até os companheiros. Eles se ajuntaram agora sérios, curiosos, meio quietos, perguntando para ele. Teve o instinto voluptuoso de mentir, contar que fora a celebração, se enfeitar, mas fez um gesto só, palavrão, cuspindo muxoçou de desdém para tudo. Chegava um tempo, os carregadores se dispersaram, agora rivais, escolhendo carregos da porfia. O 35 encostou na parede, indiferente, caçando com deitadinhas cuidadosas os restos da maçã, junto aos caroços. Sentia-se cômodo, tudo era conhecido, velho, os chofres, os viajantes. Surgiu um farrancho que chamou o 22. Foram subir no automóvel mas afinal, depois de muita gritaria, acabaram reconhecendo que tudo não cabia no carro. Era a mãe, eram as 2 velhas, 5 meninos repartidos pelos colos e o marido, tudo falando, assim não serve, as malas não vão não. Aí o chofer garantiu energético que as malas não levava.
Mas as maletas, elas não largavam não. Só as malas grandes eram 4. Deixaram elas com os 22, gritaram em direção e partiram na gritaria. Mas a cabeça chata, o 35 imaginou muita aceitação. O 22 era velhote. Ficou à beira da calçada com as 4 malas pesadíssimas. Preparou a correria, mas coçou a cabeça. Deixe que te ajudo, chegou o 35. E logo foi escolhendo 2 malas maiores, que ergueu num só mão, com o esforço satisfeito dos músculos. E o 32 olhou para ele, feroz, imaginando que o 35 propunha rachar o galho. Mas o 35 deu só um soco de pândega no velhote, que estremeceu socado e o cambaleou 3 passos. Caíram na risada os dois e foram andando.